Olá, eu sou o professor Valves e nesse vídeo vou mostrar recursos computacionais para trabalhar com distribuições de probabilidade, para calcular probabilidades com distribuições de probabilidade. Nos vídeos anteriores falamos das distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas, momento no qual foi dada a fundamentação e falada das propriedades dessas distribuições de probabilidade. Nesse vídeo, vou mostrar recursos computacionais para trabalhar com distribuições de probabilidade. Serão vistos softwares, aplicações na web e linguagem de programação. Vamos começar com aplicações na web. Existem vários sites que têm distribuições de probabilidade implementadas para que a gente possa alterar o valor dos parâmetros e ver o comportamento da função. Então, aqui a gente consegue modificar o valor dos parâmetros da distribuição e ver o correspondente comportamento da distribuição de probabilidades. Então aqui tem o caso da distribuição binomial, agora nós vamos para o caso da distribuição Poisson. Aumentando o valor do parâmetro lambda, diminuindo o valor do parâmetro lambda. Temos o caso da distribuição normal, aumentando a média, aumentando a variância, indicando onde é que a média fica, diminuindo a variância e assim por diante. Essas interfaces na web permitem que façamos a manipulação dos parâmetros da distribuição para verificar o comportamento da distribuição, como que os parâmetros alteram a forma da distribuição. Então nós temos várias interfaces como essa aqui é do Hector, que foi um ex-aluno do nosso curso de estatística, que também tem esses recursos, e aqui na dele a gente consegue inclusive calcular probabilidades. Integrar de menos 2 a 0 esta distribuição normal de média 0 e variância 1. Então, o valor dessa integral é isso aqui. Além disso, nós temos outras distribuições aqui como a exponencial e a gama, e as distribuições binomial, Poisson, geométrica e hipergeométrica implementadas. Além disso, existem outros endereços, outras pessoas que disponibilizam aplicações semelhantes a essas duas, então vale conferir cada uma dessas aplicações aqui recomendadas. Agora eu vou utilizar o R para manipular os parâmetros das distribuições que nós vimos até então na disciplina. Vamos lá. Aqui eu estou usando um pacote chamado RPanel, que permite construir aquelas interfaces, e manipular essas interfaces aqui. Esse aqui é o gráfico da função da distribuição de probabilidades uniforme discreta, onde nós podemos aumentar o número de valores no suporte e os valores da variável aleatória diminuem de acordo. E a função de distribuição, que apresenta valor bastante regular. Aqui nós temos a média e a variância para cada uma conforme a gente modifica os parâmetros. Tá? Então essa é a uniforme discreta. Agora nós temos a Bernoulli, a distribuição de Bernoulli, mudando o parâmetro P, que é a probabilidade de sucesso. E como só tem dois valores no suporte da variável, a gente vê que mudando o valor P, aumenta a probabilidade de sucesso ou aumenta a probabilidade de fracasso. E aqui a função de distribuição, que só tem um degrau móvel, né? Mostrando como que a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso se modificam com a manipulação do parâmetro P. Aí nós vamos para a distribuição binomial. Então nós temos o número de testes de Bernoulli e parâmetro de probabilidade de sucesso. Aqui nós temos a média e a variância, o valor dos parâmetros. Essa aqui é a distribuição, a função de distribuição, e essa aqui é a acumulada da função de distribuição. Essa aqui é a acumulada, perdão, função de distribuição. Vamos para Poisson. Poisson só tem um parâmetro que é o parâmetro lambda, a gente viu que ela é o caso limite da binomial. A gente consegue mexer tanto, esse único parâmetro altera tanto a média quanto a variância, na realidade média e variância são iguais, como a gente pode ver aqui. Quanto mais próximo de zero, menor é a média, menor a variabilidade. À medida que a gente se afasta de zero, maior é a média, maior a variabilidade e a distribuição fica cada vez mais simétrica. Aí nós temos a distribuição geométrica. Parâmetro de probabilidade de sucesso grande, observar sucesso nas primeiras tentativas é bem provável. O parâmetro de probabilidade de sucesso pequeno, não. Observar sucesso nas primeiras tentativas é algo bem baixo. Aqui está a média da distribuição e a função de distribuição acumulada. Vamos para a binomial negativa.
que é uma generalização da distribuição geométrica, né? Ou, no caso, a geométrica é um caso particular dela, o número de sucessos necessários e probabilidade de sucesso, e aqui a média da distribuição. Veja que ao mexer no parâmetro a gente modifica tanto a média quanto a variância, como a gente pode observar nos números aqui, ó. E, por último, nas distribuições discretas, a hipergeométrica, onde a gente pode aumentar o número de indivíduos do tipo sucesso na população, o número de indivíduos do tipo fracasso na população e o número de indivíduos que a gente amostra para verificar a probabilidade de observar determinado número de indivíduos tipo sucesso na amostra. E aí caímos para as variáveis contínuas, começando pela variável aleatória uniforme contínua. Tem dois parâmetros, o menor valor e o maior valor, que são os limites do intervalo variável. E a função de distribuição é uma função eta. À medida que você estreita o intervalo, para compensar, a densidade tem que subir. Falamos em seguida da distribuição exponencial. Da distribuição exponencial com o parâmetro lambda, que é a taxa. Se você aumenta a taxa, você concentra as probabilidades próximo de zero. Se você diminui a taxa, você esparrama as probabilidades. Aqui está o valor da média da distribuição, que é o inverso da taxa. Depois nós vimos a distribuição normal. Na distribuição normal nós temos dois parâmetros, onde um é a própria média. Veja que ao mover o parâmetro de média eu apenas desloco a distribuição de probabilidades da esquerda para a direita. E o parâmetro de variância, que eu esparramo os valores ao redor da média ou concentro os valores ao redor da média. Então, média e variância têm parâmetros dedicados. Você controla esses dois aspectos com um parâmetro para cada. Tá? E aqui está a indicação da média e da variância. Esse é o gráfico da função de distribuição, que é uma forma de S, já que o gráfico da densidade tem forma de sino. Tá? Aí nós temos a log normal, uma variável que uma distribuição log normal é a exponencial de uma variável normal. Se a gente aumentar a média e o desvio padrão aqui, desta normal, que foi exponenciada, a gente modifica a distribuição de probabilidades da exponencial. Veja que agora a gente não tem, assim como a gente tinha visto nas discretas, esse isolamento, onde um parâmetro governa só a média e outro parâmetro governa só a variância. Isso acontece com a distribuição normal. Com essas outras distribuições de probabilidade, isso não é necessariamente verdade. Tá? Mas isso pode ser obtido através de reparametrizações. Então, por isso que muitas vezes um modelo é reparametrizado, para que ele esteja escrito em função da média e da variância, por exemplo, tá? Uma tentativa de deixar com que o comportamento da função esteja isolado. Um parâmetro só governa a média da distribuição, enquanto que o outro governa outra propriedade de dispersão da distribuição. Então aqui nós temos o parâmetro de forma e o parâmetro de taxa, modificando a distribuição gama, e vejam que tanto média quanto variância são alterados quando você altera um desses parâmetros. Aqui está a função de distribuição acumulada da gama. Agora nós temos a distribuição Weibull. A distribuição Weibull ela pode apresentar simetria à esquerda, como nós vemos aqui, quando esse valor de parâmetro de forma é maior do que 5, se eu não estou enganado, e a simetria à direita, neste caso aqui. E a média e variância andam juntas. Existe um parâmetro para controlar cada uma. Média e variância são simultaneamente controlados pelos dois parâmetros. Não há isolamento, como a gente viu no caso da distribuição normal. E por último, a distribuição beta, que pode apresentar várias formas, inclusive o caso particular, que é a distribuição uniforme. Com os parâmetros da beta maiores do que 1, ela apresenta moda no interior do espaço, e pode apresentar simetria à esquerda e à direita. Quando um parâmetro é menor do que 0, ela vira uma função j ou uma função L, né? E quando os dois parâmetros são menores do que 1, no caso, aqui eu estou manipulando no log do parâmetro, tá? Significa que na escala natural dele ele é menor do que 1, tá? Entre 0 e 1. Ela apresenta essa forma de banheira aqui, onde as probabilidades estão mais concentradas nas duas extremidades do suporte da variável. Tá? Então, esses foram gráficos das distribuições de probabilidade feitos com o pacote RPNet no R. Agora vamos utilizar o R para calcular probabilidades. Então, para calcular probabilidades, nós podemos instalar o R no nosso computador, mas podemos utilizar também
aplicações disponíveis na web como essa aqui. Você escreve o código neste bloco de texto e manda rodar. E aí você vai, o código será processado e o resultado será exibido aqui. E esta aplicação aqui, no caso, exibe até gráficos que você faz. Então, para escrever uma probabilidade aqui, para calcular uma probabilidade, por exemplo, da distribuição binomial, a gente precisa simplesmente escrever o código correspondente. Então, ó, dbinom, quero calcular a probabilidade de ter 0 ovos quebrados numa caixa com 12, onde a probabilidade de um ovo quebrado é de 0,01%. Com isso, a gente faz o gráfico. Calcula a probabilidade desse evento, que é 0,88, e essa probabilidade nós calculamos nos slides onde falamos de distribuição binomial. Então, esses outros recursos serão semelhantes. O que difere é esse primeiro, que na realidade você cria uma conta e usa a IDE RStudio, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, para o software R na cloud, onde lá você pode armazenar arquivos, compartilhar projeto, instalar pacotes, enquanto que esses outros você utiliza online e tem recursos mais limitados do que esse primeiro. Para trabalhar com as distribuições que nós vimos no R, são essas as funções. Binom para distribuição binomial, POIS para Poisson, Geom para geométrica, NBinom para binomial negativa e Hyper para distribuição hipergeométrica. Cada uma dessas funções pode ser precedida de uma dessas 4 letras, onde a letra D indica calcular a probabilidade em um ponto, para as discretas, o P indica acumular da esquerda até aquele ponto, o Q indica a função quantio, que é o inverso da distribuição acumulada, para que a gente calcule quantis da distribuição de probabilidades, e o R é para gerar números aleatórios, coisa que nós não enfatizamos muito aqui, mas falamos lá logo após a distribuição uniforme contínua, de como gerar números aleatórios das distribuições utilizando valores de uma variável aleatória uniforme contínua. Para o caso das distribuições contínuas de probabilidade, nós temos aqui a uniforme, a exponencial, a normal, a log normal, a gama, a Weibull e a beta, onde cada um desses nomes pode ser precedido por uma dessas 4 letras para indicar se você está calculando a densidade de um ponto, a probabilidade, o quantio ou gerando números aleatórios. Então aqui tem exemplos de como calcular com a binomial. Quero calcular a probabilidade de y ser igual a 8 com 20 tentativas de probabilidade 0,3 de sucesso. Dbinom, y, n e p, probabilidade 0,11. No gráfico, isso corresponde a essa haste azul, então a probabilidade em um ponto. A pbinom calcula probabilidades até aquele ponto, né, de y menor ou igual a y. Então a pbinom está calculando a altura da função neste ponto, que corresponde a esta cor amarela aqui. Então a probabilidade acumulada até o ponto, no caso 8. E a função quantio obtém o valor da variável aleatória associada ao quantio 0,75, ou seja, qual que é o degrau imediatamente mais próximo para o lado da direita deste valor 0,75. Mesma coisa para o caso da Poisson, y igual a 12, lambda igual a 15, qual que é a probabilidade de y ser igual a 12 numa variável aleatória de Poisson com lambda igual a 15? 8%, que é a altura dessa haste. E a acumulada até o valor 12 é indicada por esta amarela aqui, por este degrau amarelo. Probabilidade acumulada até 12. E o quantio correspondente à probabilidade de 0,60. Então 0,60, o quantio correspondente é 16. A gente sabe que 16, o valor de 16 na variável aleatória tem uma probabilidade acumulada abaixo dele menor ou igual do que 0,60. E por último, a distribuição normal. Aqui nós temos o cálculo da densidade da distribuição normal utilizando a função denorm, com média e desvio padrão dados aqui em cima. Então o valor é a altura da haste, azul, 0,02, valor de densidade, e a pnorm calcula a integral, de menos infinito até este ponto, que é o valor indicado em amarelo aqui. Então essa integral vale 0,84, 84% é a integral de menos infinito a esse ponto. E a função quantio calcula a inversa da acumulada, né? O valor de x que corresponde a uma determinada probabilidade. Então o valor de x que corresponde a 0,25 de probabilidade acumulada de menos infinito até ele é o valor 173,25. Nós também podemos calcular probabilidades utilizando as planilhas eletrônicas. Então nós temos aqui a LibreOffice Calc, que lá tem as funções que terminam com dist, são funções para cálculo de probabilidades das distribuições. Então veja aqui beta, binomial, exponencial, gama, hipergeométrica.
Então, a gente pode calcular probabilidades com essa planilha LibreOffice Calc, aqui, binomial. Eu já deixei preparado, né? Coloquei o número de eventos igual a 12, probabilidade de sucesso 1%, quebrar 3 ovos, probabilidade do evento é essa, e assim por diante. Então, aqui está sendo utilizado a função binom_dist. E os parâmetros são esses 3. E aqui está sendo utilizado a binom_dist. Aqui está sendo utilizada a binom_inv, que calcula o inverso da acumulada da binomial. Mesma coisa para Poisson, mesma que usa a Poisson_dist, para hipergeométrica que usa a Ipgeon_dist, a normal que usa a norm_dist, a gama que usa a gama_inv e a gama_dist aqui no caso, a Weibull e assim por diante. Também temos a planilha GNumeric, que é uma das melhores planilhas do ponto de vista de recursos de estatística. Ela também tem aquelas distribuições de probabilidade que nós vimos ali. Ela gera números aleatórios, diferente da Calc, que não tem recursos para gerar números aleatórios até onde eu vi. E temos aqui o exemplo da binomial e da normal com a GNumeric. O interessante da GNumeric é que ela incorporou as funções que o R usa para calcular essas probabilidades. Então, aqui está sendo utilizada a função dbinom do R, indicado por R ponto. Tá? E aqui a dnorm do R, indicado por R ponto. Então, você calcula essas probabilidades igual você calcularia no R, passando os parâmetros da mesma forma e, obviamente, que o resultado será o mesmo lá do R. Tá? Então, aqui nós temos a GNumeric, aqui a planilha, utilizando a função dnorm, pnorm e qnorm, como nós vimos lá nos slides. Para Poisson, a mesma coisa. Depois, ppois e rpois para binomial, dbinom, pbinom e R e qbinom. Ok? Então, a GNumeric pode ser utilizada para cálculo de probabilidades. Ela é uma das melhores planilhas eletrônicas em termos de recursos para estatística, que apresenta inclusive recursos para trabalhar com testes de hipótese e outras coisas, como a gente pode ver aqui, ó, estatística descritiva e testes de hipótese para uma amostra e 2 amostras, tá? E multi-amostras, né? Ela é livre e gratuita por ser parte do projeto GNU, então é um software livre. Recentemente incorporou funções do R para trabalhar com distribuição de probabilidades e geração de números aleatórios e possui um plugin para o R chamado R-GNumeric. Instalando esse plugin, você consegue utilizar outras funções do R além dessas de distribuições de probabilidade, como funções para calcular média, moda, mediana, correlação e outras coisas. E eu acredito até ser possível construir gráficos dentro da planilha ao se utilizar o plugin, mas isso precisa ser verificado. Por último, vou indicar o uso do Wolfram Alpha. Wolfram Alpha é uma plataforma de matemática onde a gente tem lá, além de vários recursos, ela é dedicada para matemática, mas tem recursos para trabalhar com distribuições de probabilidade, como nós podemos ver aqui. Então, para as distribuições de probabilidade existe um link para cada uma delas, e aí lá, ou você pode digitar na própria barra lá do Wolfram, Probability Binomial Distribution, e calcular probabilidades aqui. Então, eu quero saber a probabilidade de em 12 ovos, com probabilidade 0,01, 0 ovos quebrados. E aí ele vai calcular, aqui tem que ser com ponto, não com vírgula. E a probabilidade é calculada aqui 88%, como nós tínhamos já indicado quando utilizamos o R. Então tem para outras distribuições também, vou colocar o caso da distribuição normal. Aqui está a distribuição normal padrão e eu quero calcular a integral de menos infinito a 1. Então, calculando a integral de menos infinito a 1, ele dá a área aqui abaixo de menos 1, você tem 15%, acima dele você tem 84%. Se for para caudas simétricas, nesse mesmo valor é o dobro de 15, que é 31%, e assim por diante. Tá? E se você estiver querendo fazer a integral de uma função que não é uma função de probabilidades que está documentada no Wolfram, que ele não possui, ou qualquer outra função que você deseja integrar, você pode escrever a expressão da função, como a gente colocou aqui. Isso aqui é a expressão da função gama com parâmetro de taxa igual a 3 e parâmetro de forma igual a 2, e pedir para integrar de 0 a 1. Integrou de 0 a 1 a função e essa integral vale 80. Fazendo a mesma coisa lá no R, ó, com R igual a 2 e parâmetro lambda igual a 3, que é o taxa, calculando essa acumulada da gama com a função pgama, a gente obtém o mesmo valor de integral, 0,80.
Tá? Então, só para mostrar que você pode utilizar o Wolfram para fazer integrais de funções e aí calcular probabilidades. Com isso, nós terminamos a amostra de recursos computacionais. Eu falei dos recursos computacionais para calcular probabilidades com as distribuições, e nós utilizamos aqui aplicações online do R, fizemos a manipulação dos parâmetros das distribuições vistas no curso com o pacote RPanel, mostrei o uso das funções do R para calcular probabilidades para as distribuições que foram vistas no curso. Uma dica aqui, esteja atento à parametrização, tá? Fiz cálculo de probabilidades com as planilhas eletrônicas Calc e Gnumeric e mostrei recursos do Wolfram Alpha para trabalhar com distribuições de probabilidade. Então, assim encerramos a unidade 4. E para a unidade 5, nós veremos os métodos de amostragem, a distribuição amostral e o conceito de estimação pontual. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo.